Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui do Lavabo dos Sonhos, que é a nossa playlist que a gente vai pintar toalhinhas. Então, ontem foi dia da aula com o tema Magnólia e hoje o nosso tema é Orquídea. Espero muito que vocês gostem dessa aula. Fica comigo, fica ligadinho, já compartilha. Lembrando, o risco tá na descrição do vídeo, hein? Bom, então vamos pintar mais uma toalha. Vamos utilizar esse pouquinho de tinta aqui para fazer essa orquídea. Essa vai ser diferente, mas essa aqui vai ser igual. Vou dividir essa aula em duas, porque vai ficar muito grande essa orquídea é um pouquinho demorada, tá? Então vamos lá, para as cores. Branco, palha, salmão bebê, azul inverno, vinho, malve, magenta, berinjela, amarelo gema. Esse aqui é o vermelho escarlate e esse é o vinho, tá? Vamos utilizar todas essas cores para a gente fazer a nossa orquídea. O que eu gosto de deixar como dica aqui para vocês? Duas coisas. A primeira é fazer esse fundo branco quando a sua toalha for escura. Tá? Deixei lá nos stories, né? Para quem fosse fazer essa aula comigo, já deixava tudo preparadinho. Por quê? Para você fazer essa aula, você vai ter que fazer o contorno do risco, né? Passar o risco para a toalha e passar a camada branca. Reparem para vocês verem que aqui eu passei uma camada só de branco. Como o tecido ele é muito escuro, acaba que puxa a tinta quase toda e ela fica mais branquinha. Então, nas folhas, eu não passei duas demãos de branco, eu passei apenas uma demão só e ela ficou desse jeito. Já na orquídea, quando eu comecei a pintar ela, ela ficou com o fundo azul. Então, não ficou interessante, não realçou a pintura da orquídea. Então, o que eu fiz? Fui lá, passei mais uma demão de branco, tá? Assim que eu termino de passar, quem não tem secador, espera secar naturalmente, faz no outro dia, ou faz mais tarde, né? Não põe no sol, gente, pelo amor de Deus. Então, fazem isso para poder ela ficar sequinha. Então, a gente tem que pintar já com ela seca. Quem tem secador, vem com jato frio, passa por cima até secar toda, até você passar a mão e ver que não sai tinta na sua mão. O bom é até descolar ela da tábua e fazer a secagem depois volta, porque a tábua tá úmida e molhada, então atrapalha, tá? E a gente gosta de agilidade, né? Essa é uma flor que eu confesso para vocês que eu tô aprendendo a fazer ela ainda. Essa aqui eu fiz a terceira orquídea que eu pinto, já pintei uma amarela lá no Instagram, pintei uma aqui no canal do YouTube. Não ficou muito boa, porque ela não ficou muito parecida com uma orquídea. Essa aqui foi a que eu tentei mais trazer pro lado da flor mesmo, mas ainda tem muitas coisinhas para poder melhorar, tá? Vou ensinar para vocês o que eu sei, espero que vocês gostem, né? E a gente tá aqui para aprender e eu aprendo com vocês também. Pode deixar dicas, sugestões e comentários aqui que eu respondo a todo mundo, tá? Nos botões também, duas demãos de tinta e aqui nesse cabinho não precisa de duas demãos. Essa florzinha aqui é aleatória, porque na hora que eu tava passando o branco, deu um pingo enorme aqui. Então eu tive que esconder. Mas é só isso, tá? Não tem problema se caso vocês não quiserem fazer. Vamos dar um zoom aqui pra gente começar a aprender. A outra dica que eu quero dar pra vocês é quando a gente faz esse fundo, depois quando a gente vai pintar, começa a ficar saindo a tinta, né? Ela não fica, não pega tanto igual quando você pinta direto no tecido. Então, a dica que eu dou para vocês é trabalhar com a tinta mais diluída. Ela fica melhor para a gente trabalhar, tá? Então, é a dica que eu dei para vocês e com o tempo vocês vão acostumando. Aqui embaixo eu coloquei o cinza misturado com um pouquinho de branco só para dar essa sombra e dar um realce na nossa flor. Que essa aqui eu não vou fazer fundo, vai ficar desse jeito que tá aqui mesmo. Então, vamos começar a nossa flor. Vou começar por essa parte de baixo aqui. A tinta mais diluída, igual eu falei com vocês. Vou iniciar com o palha. Deixa eu ver se tá aparecendo. Vou pôr mais no meio. Isso. Ó, tinta mais diluída. Venho com palha. Como ela é mais diluída, coloca um pouco menos de tinta. Depois do palha, acrescento o salmão bebê. Venho descendo com essa tinta. Após isso,
vou pegar o azul inverno e fazer uma sombra bem aqui abaixo dessa outra pétala. Ok? Feito isso, eu venho com o malve, vou preencher puxando para cima. A gente vai trabalhar com essa tinta mais aquarelada mesmo, tá? Então, pode ser que vocês tenham um pouquinho de dificuldade, como eu também tenho. É mais complicadinho de pintar. Mas no final dá tudo certo. Agora, depois do malve, a gente vai vir com o magenta. Deixa um espacinho lá no fundo. Lembrando que essa é a segunda aula da nossa playlist Lavabo dos Sonhos, tá? A primeira aula foi a da Magnólia. Se vocês ainda não viram, já tá disponível aqui no canal do YouTube. Corre lá pra ver, tá? É na mesma playlist que vou colocar essa da orquídea aqui pra vocês também. O vinho no final. Feito isso, vou tirar o zoom. O que a gente vai fazer? Num pratinho, vocês vão colocar um pouquinho da cor vinho. Ó, eu vou pôr aqui em cima dessa outra que eu já fiz a primeira orquídea. Então, vocês pegam um pouquinho do vinho. Ou se quiser, pode ser o uva também. Esse aqui nem é o vinho, esse é o uva. Vou fazer a diluição dessa tinta. Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer essa tinta diluir. Então, ó, é desse jeito aqui. Bem diluída, mas não escorre do pincel, ó. Se ela escorrer do pincel, você pode ter certeza que vai manchar o seu tecido. Então, agora a gente vai fazer os detalhes da flor. Com essa tinta diluída, a gente vai começar lá no finalzinho, com a mão leve. Vamos trazer uns risquinhos aqui pra cima. Bem de leve. Faz o contorno da pétala de cima. Vamos contornar essa outra pétala também. E venho trazendo os risquinhos. Risquinhos aleatórios, como se fosse uma raiz. Que é bem simbólico mesmo. Não faço pinturas realistas, vocês sabem. É só para enganar. Algumas pontinhas. E aqui, nesse meio aqui, o que vai aparecer é esse pedaço dessa flor. Dessa pétala, perdão. Então, aqui a gente vai escurecer. Então, eu vou pegar um pouquinho de berinjela e vou adicionar aqui, ó, pra gente não perder onde que são essas pétalas, onde que elas ficam. Desse lado aqui também, a mesma coisa. Como é a pétala que tá debaixo dessa pétala diferente que tem aqui na frente dela, a gente vai escurecer esse local. Ok? Ficando desse jeito. Agora, com a tinta branca, eu vou vir iluminando um pouquinho aqui na lateral, um pouquinho aqui, e desço com esse branco. Se quiser, pode fazer uns risquinhos aqui pra dentro. E pronto. Certo? Vamos fazer o mesmo com essa outra pétala aqui.
Como o espaço é pequeno, a gente não utiliza muitas cores, tá? E aproveitando que a gente está falando sobre dicas, né, e melhorias aqui na pintura, a gente vai falar sobre melhorias do canal também. A primeira aula que eu fiz aqui no Lavabo dos Sonhos, eu fiz ela praticamente sem falar muito no vídeo, né, no áudio. Porque às vezes tem pessoas que não gostam dessa falação da gente aqui, né? Que é só fazer a aula e não quer que a gente fique falando aqui, não. Fala só o necessário e pronto, sem enrolação. E a maioria dos vídeos meus eu fico falando, né? Eu fico conversando com vocês, até a forma como a gente coloca o pincel no tecido, essas coisas. Então eu queria saber de vocês, se vocês puderem me responder, eu vou ficar muito feliz. Pode me responder por aqui, pode ser lá no direct do Instagram, na caixinha de pergunta, fica a critério de vocês. Se vocês preferem a aula igual a primeira que eu fiz, ou se a aula falada, igual tá sendo essa aqui, é melhor para vocês, pra gente ir num bate-papo, conversando, né? Se vocês acham mais interessante. Confesso que eu tenho uma voz um pouco fanha, porque eu tenho adenoide. Então, talvez isso incomode no áudio, não sei. Respiração também minha é alta. Então, aí fica a critério de vocês. Pra gente poder melhorar cada vez mais. Bom, fiz todo o processo que eu fiz do outro lado. Tô fazendo nessa aqui também. Venho lá de baixo, puxando alguns fiozinhos. Feito isso, venho no branco. E algumas bolinhas para enfeitar. Essa aqui eu não utilizei o azul. Mas se quiser utilizar, pode utilizar. Não utilizei porque ela é muito pequenininha. Então eu não quis utilizar. Diminui um pouquinho o zoom para vocês verem como que tá ficando. Ó. Então, feito isso, a gente já fez as duas pétalas de baixo. Agora a gente vai para essa pétala que tá embaixo dessas duas aqui. Então, a próxima é essa. E vamos usar as mesmas gamas de cores. Não vamos mudar nada, não. São as mesmas que estão aqui. Então, eu venho com o meu palha. Tá até um pouquinho sujo o pincel, sem problema. Até bom que fica até mais realista. Venho com o palha e o salmão bebê misturado. Feito isso, chegou aqui no rumo dessa pétala, mais ou menos, a gente troca de cor. Então, eu vou agora pro mauve. De baixo pra cima. Não fica arrastando muito para não tirar a outra tinta. Agora eu volto com o meu azul. Vou escolher esse ladinho para poder fazer. Agora venho com o meu magenta. Magenta de baixo para cima. Viu que tá tirando a tinta? Põe um pouquinho de água no pincel, tira o excesso no paninho, ó. E olha como melhora bastante para poder pintar. Né? Já desliza bem mais a tinta. Certo? E vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o vinho ou com uva, ou talvez até com berinjela, se vocês quiserem já de uma vez. Mas eu aconselho fazer primeiro com uva ou vinho, esses cabinhos, e depois vocês fazem com berinjela para poder escurecer um pouco mais. Então, com a tinta diluída, venho contornando a pétala.
já faço as bolinhas, que é as manchinhas que a orquídea tem. E agora, de baixo pra cima, levantando o pincel à medida que você vai subindo, a gente vai fazendo esses galinhos, que são as nervurinhas da pétala. Quantidade maior de galinhos aqui embaixo e, consequentemente, mais grossos. À medida que vai subindo, vai afinando. Segura a respiração, menina, nessa hora. E vamos embora. Feito isso, agora eu vou em com branco. Deixa eu colocar mais branco aqui. Feito isso com branco, eu vou preencher esse miolinho que ela tem aqui. Pode colocar bastante tinta. E depois de fazer isso, eu já vou puxar aqui, ó, pra cima dessa nossa pétala aqui. Porque pelas referências que eu vi, essa pétala aqui, ela faz parte desse miolinho aqui. Né? Em alguns riscos que eu vi até como referência no Pinterest, eu tava reparando nisso. Tem a ver com essa parte aqui. Agora a gente vai fazer um buraquinho aqui no meio. Vem misturando essa tinta. E de um lado e do outro, vamos fazer um risquinho. Com a tinta diluída novamente. Faço esse detalhe. Agora, a gente vai fazer essas duas pétalas aqui da mesma forma que a gente fez essa outra aí. Então, eu venho primeiro com a cor palha. Essa pétala tem que ser mais clara um pouquinho do que as outras que a gente já fez. Aumentar um pouco, pronto, fica melhor para vocês verem. Agora, eu vou vir com magenta lá embaixo. Venho com o pincel nessa direção, subindo essa cor. Ficando desse jeito. De baixo para cima, eu ponho esse magenta. De cima para baixo, eu vou pôr o azul. Pronto. Já aproveito o branco para iluminar um pouquinho aqui no meio.
E agora vamos usar a cor vinho diluída na água de novo. Faço o mesmo processo. As nossas manchas, agora é a hora delas. E com o branco, vou contornar aqui, ó. Pra gente marcar um pouquinho mais onde finaliza essa pétala. Então, a gente vem lá de cima, contornando ela. E para próximo ao miolo. Com a cor berinjela, vamos diluir ela na água também. E vamos reforçar esse detalhe. Vem com berinjela. Não precisa de usar ele para fazer os cabinhos que estão lá em cima, só aqui no meio mesmo. E fica desse jeito. Vamos repetir o processo na outra pétala. Agora o magenta. Dilui ele um pouco na água. A parte de cima de um lado e do outro, eu vou colocar um pouquinho de azul. E agora a gente vai com o detalhe. Nossas manchas. E o detalhe dos cabinhos.
O branco agora, a gente vai contornar. Desde o início dessa pétala até chegar lá em cima. E por último, o berinjela. Notem que como eu trabalho com a tinta mais aquarelada, ela às vezes precisa de mais retoques, né? Mas mesmo assim a gente não vai ter preguiça e vai voltar a retocar. Ok, deixa eu tirar os como que tá ficando. Tá ficando desse jeitinho aí. Agora a gente vai fazer esses detalhes aqui. E a gente vai usar essas outras cores que a gente não usou ainda. O amarelo gema, o vermelho escarlate, o uva, berinjela e branco. Então, vamos lá. De novo. E vamos começar com o amarelo. O amarelo a gente vai pôr nesse pedacinho aqui do meio. Pode preencher ele todo de amarelo. Aqui também esse cabinho. Aqui eu vou só sujar de amarelo. Esse lado vai ser amarelinho e esse lado de cá também. Agora, com o vermelho escarlate, a gente vai pegar lá de cima e vai vir preenchendo por cima desse amarelo. Na parte de baixo, pode passar por cima do amarelo. E aqui um pouco mais abaixo, deixando um espacinho para outra cor. Feito isso, sem lavar pincel, eu vou vir com a cor vinho para terminar de completar. Aqui no finalzinho. Aqui embaixo, para fazer uma sombra. E nessa parte onde a gente deixou assim. Pode pegar um pincel menor, se você achar necessário. Agora, a gente vai dar um brilho com o branco. Vem com o branco diluído. E vamos dar uma luz aqui, ó. De um lado, até lá no finalzinho. Do outro, até o final também. Aqui eu vou contornar. Puxo uns fiozinhos lá do fundo. Quando ficar muito excesso, vem com o pincel maior e tira. Continuo com o branco, contornando essa pétala pequenininha. Aqui ela tem umas pontinhas assim no final da pétala. E já aproveito o pincel sujo
e faço uns risquinhos. Para dar ainda mais ênfase nessa pétala, eu vou escurecer as laterais dela. Então, eu passo aqui. Tô usando o berinjela. E agora, volto com o meu vermelho escarlate, fazendo as pontinhas. E ficou assim a nossa orquídea. Esses detalhes, quando sumir um pouquinho, assim que secar, vocês podem vir voltando, retocando esses detalhes. Quanto mais detalhe fizer, fica mais bonito, tá? Eu acho que a aula nem durou muito tempo assim, dá pra gente fazer mais alguma coisinha. Vamos fazer esse botão aqui em cima. Deu aula? Não, dá pra gente fazer um pouquinho mais. Vamos lá. Para esse botão, eu vou querer fazer a cor vermelhada nele. Então, eu vou vir com o vermelho escarlate mesmo, que a gente está em aberto. Passo aqui. E aí, eu venho com magenta, terminando de fazer esse miolinho. Agora, eu volto com o magenta. E venho com o vermelho escarlate do outro lado. Quem conhece a orquídea sabe que esse brotinho aqui é um brotinho que fica fechadinho, né? Igual eu fiz naquela amarela. Mas se vocês quiserem fazer ele aberto também, eu acho que fica muito bonitinho. Eu, pelo menos, eu gosto. Eu e minha mãe, a gente adora botãozinhos de rosa, né? Então, nesse caso aí, eu decidi fazer esse aí abertinho. Mas se você quiser fazer ele fechadinho, ó, a gente só vai trocar as cores e faz ele fechadinho também. Verde folha, verde pinheiro aqui no meio. E agora o verde pântano. O verde pântano eu vou pegar aqui embaixo, nessa lateral, e aqui bem no meizinho, para poder destacar que são 3 pétalas. E agora, com aquele branquinho diluído que a gente fez, dá um pequeno brilho. Pra ficar mais ou menos isso aí. E fica assim. Se quiserem também, pode vir com o verde. Fazendo alguns galinhos. Acho que isso tudo deixa um charme, né, na pintura, então pode usar bastante da criatividade de vocês aí. Deixa eu tirar o ver como que ficou. E ficou assim, as nossas 2 orquídeas. Para a próxima aula, a gente vai fazer essa orquídea grandona aqui. Ah, essa folhinha eu deixei aqui para fazer com vocês, mas não tem segredo nenhum. Ó, a gente vem com verde folha.
Logo em seguida, o verde pinheiro. Escolho um dos lados da nervurinha para mim usar. O outro eu deixo pro verde pântano. E agora, o verde pântano. Quiser escurecer, pode escurecer um pouquinho mais. E depois disso, é só vir com branco e iluminar. E ficou pronto. E espero todo mundo na próxima aula.